Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Vocês viram que eu sou minoria total, né? Na mesa eu sou 20%, né? O negócio aqui, partir para o gênero, vou reduzir, vai ficar 90 com 10, né? Então, resolvo fácil. A questão, até aproveitando, 2 pontos aqui. Escutando a doutora Fernanda, eu dei um suporte operacional no Ministério da Saúde, na Secretaria de Assuntos Administrativos, correto, Márcia? E eu fiquei impressionado com a vontade do que o subsecretário fez. Mudou gestores. Pela primeira vez, eu vi no órgão público mapeamento de processo. Uma área para mapear o processo, desenhar fluxo de processo, procurar fazer controles, analisar o risco, né? E eu, pessoalmente, na minha função, que eu trabalho muito com empresa privada, e olhar na empresa pública, eu ver isso acontecendo, eu voltei com uma esperança, né? Eu vi uma diferença, uma procura por fazer um código de ética da secretaria, sabe? Não só do Ministério, mas só da Secretaria. E a Márcia está aqui, uma das meninas que me ajudou nessa questão, que elas ficaram fazendo trabalho braçal, a gente orientando essa melhoria, e o engajamento de todo mundo. E aí, ao te conhecer, no evento da BCR, quando você mostrou todo o engajamento, eu já fiquei mais feliz. Já são 2 ministérios. Né? E você vê uma diferença na mudança. E, contrapondo a abertura de que fala que implementar compliance, gestão para a questão pública é complicado, desculpa. Eu tenho que analisar tamanho, complexidade, porte e interesses. Não importa o tamanho. Eu implemento compliance e governança para uma empresa de 5 pessoas, como para empresas de 2.600 funcionários com 5 fábricas. Pensa que é fácil uma empresa de um grande porte demorar 5 anos para assumir que precisa ter um código de conduta e ética? Então, não é uma coisa que é uma exclusividade. Isso é o que eu quero dizer. Todos nós temos os mesmos problemas. E aí, quando a gente fala de governança, a doutora Marisa começou a falar aqui, e às vezes ela começava a falar, eu completava as palavras dela, né? Porque eu fico aqui assim, né? Segura, segura. Quando a gente fala de governança corporativa, a gente fala de o quê? Você tem a gestão, a alta administração, conselho de administração, conselho fiscal, os seus auditores externos e órgãos reguladores. E a assembleia são os sócios, investidores, ou em cooperativas com quem a gente trabalha, né, Roberto? São os cooperados que dão trabalho absurdo, né? E quando a gente fala de instituição pública, quem que é a Assembleia? Somos nós, cada um de nós. Nós somos os sócios investidores disso tudo. Eu sou uma das pessoas que fica torcendo para o país dar certo, porque eu sou um dos maiores investidores cada vez que eu pago um imposto. Cada vez que eu recolho uma DAS da minha empresa, eu fico torcendo para aquilo para um destino certo. Eu sou um dos investidores, como todos aqui que recolhem impostos são investidores. E aí, quando a gente pensa que o órgão público tem que ter uma questão de prestar contas para o seu investidor, sabe? Criar, né, como existem algumas ideias já em alguns ministérios, criar um monitoramento de eficiência do setor público. Porque, às vezes, me perguntaram até no último evento que eu estava, nós estávamos lá no Costão do Santinho, diga-se passagem, muito bom, pode me convidar, minha empresa, na minha política, aceita isso, está escrito na conduta ética, valores até 4 milhões de reais a gente aceita como brindes, eu sou o presidente, eu que escrevi, né? Não existe conflito de interesse. E lá comentou o seguinte, o que é mais caro, ineficiência ou corrupção? A gente descobre que a corrupção ela tem um peso, mas a ineficiência ela é muito mais cara. O que se perde por não fazer a coisa correta, dentro dos padrões. E a gente, quando fala de controle interno, às vezes as pessoas falam assim, nossa, controle interno é muito chato. É,
Mas quando dá problema, pergunta por que você não controlou. Quando a auditoria vem, fala assim, como não controlou isso? Eu nem sabia que existia. E aí, a gente vê muito as questões, e a gente tem orientado muito, que fala assim, compliance. Eu sigo a 8666666, eu uso o decreto não sei o que, instrução. Tá, qual artigo e qual parágrafo você está usando? A política interna tem que determinar, posso ou não posso? E o detalhe primordial, o controle interno funciona para evidenciar se aquilo que está feito na regra tem resultado. Indicadores de performance, indicador de resultado. E eu como membro da Assembleia, né, dessa multidão de brasileiros que são sócios dessa empresa chamada Brasil, né? Houve até no próprio evento a gente reclamando sobre que o portal da transparência, ele cria relatórios que não é para qualquer um ver. Né? A pessoa vê, ela olha e fala assim, está bom ou está ruim? Esse gráfico está ruim? O que acontece? A transparência é simplesmente o que se faz, como se gasta e por que se gasta. E a gente deveria ser um pouco mais cobrador desse processo. E a gente, dentro das empresas, pensa que não é tão simples, não, é a mesma coisa, existem interesses, necessidades, os conflitos existem, a gente tem que ficar o tempo todo orientando isso. Né? Então, a gente, quando trabalha nessa questão, eu digo que a gente precisa cobrar uma melhor gestão, mas não precisa fazer protestos, essas coisas todas, tem maneiras adequadas de fazer isso, cobrar o seu deputado, cobrar o teu senador, né? Entrar em contato com os órgãos reguladores e cobrar uma prestação de contas melhor. A gente trabalha muito hoje se fala muito de gestão de terceiros, né? Imagina, o serviço público trabalha com terceiros 130%, porque 100 é o que você já tem e o 30 é uma contingência, se aquele falhar, quem que substitui? E como se faz a gestão do terceiro? A gente cobra isso nas empresas, sabe, de fazer visita. A Roberta sabe disso. O due diligence, eu acho lindo essa palavra, né? Você fez due diligence? Não fiz ainda, mas quando eu descobri o que é, né? É ir até lá, visitar. Você tem um contrato de 2 anos. Qual a periodicidade que você conversa com o seu fornecedor para saber se aquilo está sendo atendido dentro do que você estabeleceu? Se o que ele está te oferecendo continua, você vai descobrir no final do contrato que não foi entregue aquilo, e o dano fica para quem? Para a Assembleia, que somos nós. E o jardineiro é Jesus. Lembra disso? As árvores somos nós, o jardineiro é Jesus. É nessa hora. Porque não adianta só apelar para a oração, é por questão de gestão e fazer com que a governança seja transparente, e a questão primordial tem um negócio de accountability, né, em inglês, né, tal de prestação de contas. O que se gasta, a gente viaja, eu fui ensinar controles internos de compliance para minha esposa, ela é minha sócia, minha vida virou um inferno. Eu viajo e saco o dinheiro da empresa, ela manda o WhatsApp, recibo. Eu respondo, sou o dono, eu falo assim, eu sou a sua esposa e sócia, recibo na mão. Resolvo na hora. Porque tem que ter um controle, independente do tamanho da empresa. Eu tenho que prestar conta. Faço viagem, eu tenho que fazer relatório de viagem. E às vezes, eu tento, né? Eu sou o dono disso. E ela olha para mim e fala assim, é? As meninas aqui já até sabem como funciona o processo. Minha esposa já me ameaçou se eu fizer alguma coisa errada na empresa ou no casamento. Ela diz que minha vida, ela vai ser um tsunami na minha vida. Ela vai levar casa, carro, dinheiro, tudo que eu tenho. Né? E eu tenho medo de fazer alguma coisa errada e a justiça fazer a mesma coisa, bloquear meus bens. A gente tem vivências de empresas que a gente orienta sobre a questão de controle, de gestão, e as pessoas não escutam a gente. Aí você tem diretor afastado por questão de lavar dinheiro, diretor afastado por fraude, o corpo diretivo todo, né? Eu trabalho muito com cooperativa de crédito, instituição financeira. O Banco Central já vem afastando conselheiros, ex-administradores, todo mundo envolvido, e multando, e inabilitando por 8 anos, multa de 4 milhões de reais na pessoa física. Eu falei isso um dia para um conselheiro, ele falou assim, eu vou entregar minha carta de renúncia. Eu falei, calma, faz um seguro, né, de proteção do patrimônio, porque alguém
lá na iniciativa privada, vai cobrar dele a prestação de contas e a realização. E por que a gente não coloca isso, como que é o negócio? Mais do que a vontade de prestar conta, de obrigação, eu tenho que ter uma vontade de prestar conta, ser transparente, sabe? Poder sair, entrar bem e sair melhor do que entrou. Sabe? Deixar legado. Porque a gente tem que prestar atenção do seguinte, eu falei isso outro dia, quem tem que estar em compliance é a empresa. Os seus colaboradores, administradores, têm que estar em compliance com o que a empresa faz. Eu falo isso porque é o princípio. Então, se o Estado não está em compliance, quem está abaixo dele, segue a regra dele. Se você, o exemplo vem de cima, não é assim que fala? Não é? O exemplo vem de cima. Se em cima faz errado, e aí? Como que eu faço embaixo? Então, é uma questão que eu acho que a gente precisa entender o seguinte, a prestação de contas tem que ser inerente às pessoas, e depende de onde ela esteja. Que é engraçado, com todo o perdão da palavra, que assim, a pessoa quando está na empresa dele, tem uma forma de gerir. Quando ele passa a ser uma pessoa pública, ou um cargo público, a gestão do dinheiro fica diferente, porque não é dele. Não, tem que ser igual fizesse na empresa dele. É isso que a gente pede, que a gente faça essa prestação de contas para essa Assembleia que somos nós, que a gente precisa ter mais envolvimento e cobrar, estar em conformidade, estar pelo menos dentro da ética e, principal, da conduta do negócio. Tá? É isso que eu imagino, que eu entendo e que eu espero, e a gente trabalha muito por isso, graças a Deus. Ok? Muito bem. Antes que você levante a placa de novo, acabou, encerra, corta. Bom, aqui ele tem que obedecer, né? Já dei a ordem, então ele fica para depois. Sim. Pessoal, a partir de agora, nós podemos receber perguntas. Eu só quero pedir para quem fizer pergunta se identificar para facilitar a anotação.